Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Ex-prefeito de Major Vieira, Orildo Severnini, é condenado a mais de 50 anos de prisão. Em Bela Vista do Toldo, o prefeito e vice-prefeito têm mandatos cassados. Volta a lotar o UTI Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Câmara de Vereadores de Três Barras aprova projeto de lei que proíbe linguagem neutra nas escolas. Mantido o júri popular para professor acusado de provocar morte de criança em Canoinhas. E ainda, treinamento em Três Barras reúne tutores e cães farejadores de todo o Brasil. Estes são os nossos destaques. O Semana J+ está só começando. A semana foi de retorno, de preocupação com a Covid-19. Depois de semanas de diminuição nos números, nessa semana a UTI Covid do Hospital Santa Cruz voltou a lotar. O número de casos ativos da doença se mantém em média com 100 por dia aqui em Canoinhas. Porém, cidades como Monte Castelo e Irinópolis zeraram os casos ativos nesta semana. A grande preocupação é com a variante Delta, que teve transmissão comunitária oficializada esta semana em Santa Catarina, com 2 casos em Mafra. A transmissão comunitária se dá quando não é mais possível prever de onde vem o vírus, ou seja, a transmissão se dá dentro do território delimitado, neste caso, o estado de Santa Catarina. A aceleração da vacinação, contudo, tem diminuído o número de mortes. Nessa semana, Canoinhas, por exemplo, chegou a 50 mil doses aplicadas entre primeira e segunda doses. Nessa semana foram apenas 2 mortes aqui no Planalto Norte catarinense. Vamos ao mapa. Porto União tem 32 casos ativos de Covid-19 e 89 óbitos desde o início da pandemia, nenhum registrado nesta semana. Irinópolis zerou os casos ativos e tem 14 óbitos desde o início da pandemia, nenhum nesta semana. Canoinhas tem 68 casos ativos da doença e 137 óbitos registrados desde o início da pandemia, nenhum nesta semana. Bela Vista do Toldo tem 4 casos ativos e 5 mortes desde o início da pandemia, nenhuma nesta semana. Major Vieira, 18 casos ativos e 7 mortes desde o início da pandemia, nenhuma nesta semana. Três Barras tem 20 casos ativos e é uma das 2 cidades da região que registraram óbitos nesta semana, total de 65 mortes desde o início da pandemia. Monte Castelo tem 1 caso ativo e 25 mortes desde o início da pandemia, nenhuma registrada nesta semana. Papanduva tem 7 casos ativos da doença e registrou mais um óbito nesta semana. São 46 no total. Mafra não divulga casos ativos e tem 121 mortes registradas desde o início da pandemia, nenhuma delas nesta semana. Por fim, Itaiópolis tem 18 casos ativos da doença e segue com 51 mortes, nenhuma delas registradas nesta semana. Autoridades confirmaram que um homem encontrado morto na região entre a Cachoeirinha e Lança, no interior de Porto União, é mesmo Jerônimo Reginaldo Vidal, de 64 anos. O idoso estava desaparecido há uma semana. O corpo foi encontrado em uma propriedade particular. O Instituto Geral de Perícias foi acionado para recolher o cadáver e os familiares foram informados. A suspeita é de que Jerônimo tenha tirado a própria vida se enforcando. Orildo Severnini, ex-prefeito de Major Vieira e também ex-presidente da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, o filho dele, o Marcos Vinícius Brasil Severnini, e os empresários Décio Pacheco e Décio Pacheco Júnior foram condenados pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Canoinhas a mais de 50 anos de prisão por crimes de organização criminosa, corrupção, fraudes à licitação e lavagem de dinheiro. Os fatos criminosos foram investigados na chamada Operação Et Pater Filium, que desvendou uma rede de fraudes em licitação e corrupção ativa e passiva que envolveu não só o ex-prefeito de Major Vieira, mas também o prefeito de Bela Vista do Toldo, preso na 4ª fase da mesma operação que prendeu Orildo. Além da pena de prisão, Orildo e Marcos Vinícius foram também condenados ao pagamento de R$ 5.710.620,67, a título de danos morais coletivos reconhecidos em favor do município de Major Vieira, com juros e correção monetária. Marcos ainda perdeu o cargo público de agente de turismo que ocupava no município de Major Vieira. A pedido do Ministério Público, ainda foi decretada a perda em favor do Estado de Santa Catarina de bens apreendidos durante a operação, como terreno, veículo e dinheiro em espécie encontrado na casa do Orildo e do Marcos. A decisão é de primeira instância e, portanto, é passível de recurso.
Marcos e Orildo ainda respondem a mais 3 ações penais decorrentes de outras fases da operação que tramitam tanto na Vara Criminal de Canoinhas quanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Também nesta semana, o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, que está preso em decorrência da mesma operação que levou à condenação de Orildo, também foi condenado, mas em outro processo, este na esfera eleitoral. Ele e o vice são acusados de compra de votos na eleição do ano passado. O juiz eleitoral da comarca de Canoinhas, Victor Luiz Seregato Graczynski, acatou a denúncia do Ministério Público Eleitoral e decidiu cassar os mandatos do prefeito e também do vice-prefeito de Bela Vista do Toldo, no caso Alfredo César Dreyer. Eles ainda ficam inelegíveis por 8 anos. Alberti segue preso em Caçador por causa da acusação na esfera criminal, que é essa da Pater Filho. Já o Dreyer está interinamente respondendo pela Prefeitura de Bela Vista do Toldo por causa da prisão do Adelmo Alberti. Como a decisão é de primeira instância, cabe recurso. Se a sentença for confirmada por outras instâncias, uma nova eleição será marcada na cidade. A defesa do Adelmo Alberti já informou que vai recorrer da decisão. A Câmara de Vereadores de Três Barras aprovou por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Hernani Wojniak Júnior, do PSL, que proíbe a linguagem neutra nas escolas e instituições de ensino superior do município. O projeto emula texto proposto pela deputada federal Giovana de Sá, do PSDB, no âmbito federal. Na prática, assegura que a linguagem neutra, que não identifique o sexo, não seja praticada nas escolas. Nós tomamos iniciativa tendo em vista o que vem acontecendo na nossa sociedade nos últimos tempos, que é a questão gira em torno da questão das ideologias de gênero. E como já falou o vereador Abraão, o nosso entendimento é de que a questão da ideologia de gênero, sexualidade, deve ser tratado no âmbito familiar e não no âmbito escolar. Quando se fala em linguagem neutra ou não binária, o que você está querendo fazer com isso? De deixar de existir o palavreado, a linguagem masculina e feminina, para se diversificar, deixando totalmente neutra. Eu até anotei alguns exemplos, onde palavras terminadas com a ou o, a intenção de alguns grupos que se dizem das minorias, querem colocar o X ou o símbolo arroba no final. Por exemplo, amigos ou amigas seria amigos com X no lugar do A ou O. Dificilmente uma pessoa com dificuldades visuais ou neurodiversas, surdos, disléxicos, teriam muita dificuldade ou não conseguiriam aprender ou pronunciar esse tipo de palavras. E também seria um contrassenso, tendo em vista que a lei das diretrizes base do nosso país nos garante a norma culta, onde se trata já, quando a maioria dessas palavras, o masculino é uma linguagem neutra para a maioria dessas palavras, e nós já temos alguns exemplos de palavras que já são neutras, que é pessoal, incrível, estudantes, e algumas que seriam, eu anotei algumas que seriam mudadas. Seriam professores, file, amigue, irmane, todes, todex, dele seria dile e dela seria dilex. Então, são, assim, palavreados que não são dentro da norma legal do nosso país, dentro da nossa língua portuguesa, das leis nacionais. Então, esse é a gente quer garantir o direito de que não seja introduzida dentro das escolas esse tipo de linguagem e permaneça sendo feito o que está dentro da legislação federal, respeitando a diversidade, respeitando o ponto de vista de cada um, mas a questão das ideologias que sejam discutidas em outros âmbitos e não forçado dentro das escolas. Mantido júri popular para professor acusado de provocar morte de criança em Canoinhas. E ainda, treinamento em Três Barras reúne tutores e cães farejadores de todo o Brasil.
Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa do professor Glaucio Wachinski para reverter a decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que ele seja submetido a júri popular. Wachinski é acusado de ter provocado a morte de um menino de 9 anos em outubro de 2013 aqui em Canoinhas. Ele pede que o julgamento seja de forma monocrática, ou seja, tomado tão somente pelo juiz criminal. O STJ não analisou o mérito da sentença de pronúncia porque entendeu que não havia requisitos para que o recurso especial fosse analisado. Dessa forma, Wachinski deve mesmo ir a júri popular. Ele ainda pode apresentar embargo de declaração, mas conforme juristas ouvidos pela reportagem, seria apenas uma tentativa de protelar o processo. O Boletim Hidrometeorológico Integrado, publicado nesta semana pelo governo do estado de Santa Catarina, indica a continuidade de estiagem e o aumento nas condições de alerta de abastecimento em municípios de parte de Santa Catarina. Os dados são baseados nos registros de chuva da primeira quinzena de agosto. A previsão para os próximos meses é de precipitações abaixo da média para o período. Caso isso se confirme, os níveis dos rios em grande parte do estado devem permanecer abaixo do normal até o início de 2022. As regiões mais atingidas pela estiagem seguem sendo o Oeste, o Meio-Oeste, o Planalto Sul e o Planalto Norte, a nossa região também. A Secretaria de Educação de Canoinhas está organizando o retorno à modalidade presencial de 1.629 estudantes da rede pública municipal que estão no ensino 100% remoto. Até 10 de setembro, os alunos do ensino remoto devem voltar para o ensino presencial. A modalidade de retorno, no entanto, vai depender da estrutura da unidade e da quantidade de alunos em cada turma. Três Barras reúne nesta semana binômios cão-tutor de todo o Brasil para um treinamento. 30 binômios do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e de 15 estados participam da maior edição do curso de formação de sinotécnicos, que são os militares que atuam na atividade de busca com cães na Floresta Nacional de Três Barras. É um curso que forma o bombeiro que vai atuar com cachorro na busca de pessoas desaparecidas. A princípio, o curso é oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, mas ele tem uma abertura nacional. Escolhemos aqui a Floresta Nacional de Três Barras, por ser um lugar que oferece alojamentos, que tem uma área gigantesca de reflorestamento, que propicia juntar vários alunos ao mesmo tempo e aproveitar o espaço para realizar várias instruções práticas que a gente tem dentro do curso. Essa reportagem completa você assiste neste domingo aqui no J+. Uma excelente semana, até a próxima!